Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite com todas as bênçãos espirituais e materiais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo da sua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos estar cada dia mais firmes na sua palavra. Que o Senhor abençoe cada um dos teus servos, das tuas servas, e que eles tenham o prazer de estudar a sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é O Deus Justo. O Deus Justo. Então, a ira de Deus se manifesta do céu contra os ímpios e perversos. Então, nosso Deus, ele é amor, mas também ele é justiça, né? Agora, onde estão estas pessoas ímpias e perversas? Onde elas ficam? Porque a ira de Deus se revela contra esse tipo de gente. Mas onde elas estão? Quem são elas? O que elas fazem, né? Então, vamos para Romanos, capítulo 1, os versos do 16 em diante, que nos diz assim, verso 16: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo começa esse verso dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho é o poder para salvar, para libertar, para curar, para dar paz. Por isso Paulo diz, né? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é o evangelho de Cristo que nos dá o entendimento, que nos dá a fé verdadeira no sacrifício que Jesus fez por nós. E é este evangelho, mediante a nossa fé, neste evangelho que nós somos salvos, porque nós cremos no Salvador que este evangelho fala, né? Então, Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, do gentio. Primeiro do judeu, que é o povo de Deus, né? Mas também do grego, que é gentil, e de todos os gentios. Então, o verdadeiro Filho de Deus não se envergonha do evangelho de Jesus Cristo. Mas o diabo está fazendo tudo para que não tenhamos prazer de pregar esse evangelho. Para que não preguemos este evangelho, para que tenhamos medo de ir às ruas, de falar de Jesus para as pessoas. Mas Paulo diz: eu não me envergonho, eu não tenho medo, eu falo. Então, será, meus irmãos, que você está tendo medo, está tendo vergonha de falar para as pessoas que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é aquele que deu a vida dele para lhe salvar? Então, Paulo, ele disse que não tinha vergonha do evangelho de Cristo. Então, nós não devemos ter este medo, ter essa vergonha de pregar este evangelho. O versículo 17 ele diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então, Paulo está dizendo que é no evangelho de Cristo, é neste evangelho que nós descobrimos
a justiça de Deus. Então, Deus é justo. Então, é na palavra de Deus que nós descobrimos a justiça de Deus, descobrimos quanto Deus é justo. E Ele quer também nos justificar pela nossa fé em Jesus Cristo. Então, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, neste verso, Paulo diz duas coisas, né? Muito interessante. Ele nos diz o seguinte: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou melhor, a justiça de Deus é conforme a sua palavra. Se a pessoa está na obediência à palavra dele, se a pessoa está na prática da palavra de Deus, então essa pessoa será justificada, essa pessoa será abençoada, esta pessoa terá vida. Mas se a pessoa rejeita a palavra de Deus, então ela acontecerá com ela segundo a palavra, para aqueles que rejeitam Jesus, porque Deus é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Aquele que rejeita a palavra de Deus não irá ficar com Deus. A segunda coisa, ele diz: o justo viverá pela fé. Então, todo aquele que na palavra, no Evangelho, descobriu a justiça de Deus, descobriu o amor dele ao ponto de dar o seu filho para a salvação de todos aqueles que creem. E essa pessoa, por fé, recebe Jesus. Então, diz o Evangelho, né? Esta pessoa viverá pela fé. O verdadeiro salvo é justificado pela fé em Jesus Cristo. Depois de ouvir o Evangelho e pela fé em Jesus, essa pessoa vem para Jesus. Então, essa pessoa recebe Jesus como Salvador. Essa pessoa anda na obediência a Cristo. Então, essa pessoa vai viver na fé em Jesus Cristo, seguindo os passos de Jesus Cristo. Em Romanos 10, 17, nos diz o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo 17, nos diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é gerada na pessoa através dela ouvir a palavra de Deus, dela estudar a palavra de Deus. E é por isso que querem pedir, né, que esta palavra seja pregada, seja ensinada, seja anunciada, para que ela não gere esta fé nas pessoas, para que estas pessoas não sejam salvas. Aqui no capítulo 5, versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este evangelho gera fé, que leva a pessoa a ser justificada, a ser salva, a ter seus pecados perdoados, mediante a fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, o verdadeiro Filho de Deus vive pela fé nele, Deus, não nos homens, nem na força do seu braço, né, do seu trabalho, seus esforços, nem nas coisas deste mundo, mas unicamente em Deus. Se esta pessoa deixar de crer em Jesus, significa que a sua fé não era uma fé verdadeira. A fé desta pessoa era baseado somente no interesse pelas coisas deste mundo. Que Mateus 13, do 20 ao 22, lá você lendo, você vai ver o que Jesus diz lá em relação a isto. Então, por isso, para que Deus prove a fé de cada um, é por isso que ele manda as provas, as perseguições, as dificuldades, para que possamos demonstrar essa fé em Cristo, essa dependência.
para estas pessoas, para que esses que dizem, as pessoas que dizem que são de Cristo, realmente possa provar para Cristo que elas seguem a Ele por fé. Aqui o versículo 18, ele nos diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Preste atenção a esse verso, né? O que Paulo diz aqui? Paulo está dizendo que Paulo diz que a ira de Deus se manifesta, se revela, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, o que Paulo está nos explicando aqui? Paulo, nesse verso 18, ele nos diz duas coisas, né? Ele diz o seguinte: a primeira coisa que Deus, que é manifesto aqui, a primeira coisa, a ira de Deus é manifesta sobre os ímpios, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Os ímpios é uma pessoa ímpia ou maligna. Então, a ira de Deus se manifesta sobre uma pessoa ímpia ou maligna, uma pessoa que não ama a Deus, que odeia as coisas que Deus fez, odeia a adoração ao Criador. Uma pessoa ímpia, ela odeia tudo que se refere a Deus. É uma pessoa que serve ao diabo. E como o diabo odeia Deus e todos os que servem a Deus, também são assim todos os ímpios. Você pode ler em 2 Tessalonicenses 2,4. A segunda coisa que é manifesto a ira de Deus dos céus se revela através dos perversos. Então Deus, ele revela dos céus, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, é a impiedade e a injustiça, perversidade, a injustiça. Então, Deus, ele revela a ira dele do céu sobre os ímpios e sobre os perversos, sobre os injustos. Então, devemos prestar atenção no que está acontecendo no nosso Brasil, na nossa nação e em todo o mundo. Então, por isso, Deus está revelando a sua ira sobre o mundo, porque são essas pessoas ímpias, pessoas que odeiam a Deus, pessoas que odeiam a Igreja de Cristo. Elas é que estão governando, pessoas perversas, injustas, estão trocando a justiça, a verdade de Deus, pela injustiça, pela mentira. Então, para estas pessoas, as mentiras e transgressão das leis, né, ou quebra das leis, fazem parte da rotina delas e não se sentem culpadas de nada. Elas acham que estão certas, que estão corretas, estão sendo... eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então, para eles, a mentira que eles acreditam é a verdade, pois acham que estão com a verdade. É por isso que a ira do Eterno, do Pai Eterno, está se revelando do céu a todo o mundo, pois o mundo é governado por pessoas ímpias
e perversas, injustas e malignas. O Brasil talvez seja a nação que mais está sofrendo com este tipo de pessoas, né? Pois a maioria dos nossos governantes são assim, são ímpias e perversas, né? Injustas. Não estão nem aí para o povo. Eles estão se importando com eles. Se eles têm dinheiro, não importa. Não estão obedecendo lei nenhuma. Mas isso não é só no Brasil. Isto é em todo o mundo. Porque os governos estão sendo comandados por estas pessoas ímpias que odeiam a Deus e pessoas perversas que são injustas. Não estão nem aí para obedecer às leis. Estão trocando a lei de Deus pela mentira, pela injustiça, não é? Então, no Brasil, nós estamos sofrendo muito. Então, são assim, né? Esse tipo de gente, eles são assim. Pois a maioria dos nossos governantes são assim. E o povo também está se tornando como os seus governantes. Então, basta a gente olhar, né, para essas nações, como está sendo a doutrinação dessas pessoas. E a gente vê que as pessoas estão tomando partidos. Então, cada um tem o seu partido, tem o seu político de estimação e estão fazendo realmente o que essas pessoas querem. Então, os verdadeiros filhos de Deus vivem pela fé em Jesus, não nos homens e nos seus governantes. Então, a nossa fé é em Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, né? O nosso Deus. Então, versículo 19 diz assim: portanto, o que é de Deus... Portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, tudo que Deus, né, pode revelar dele, ele revelou. Então, Paulo está dizendo isso, né? Paulo nos diz que tudo aquilo que os seres humanos podem conhecer de Deus, Deus revelou a eles. Então, Deus revelou tudo sobre ele, Deus, tudo que os homens podem conhecer, podem entender, Deus revelou. Paulo nos diz que Deus revelou os atributos invisíveis, né? Deus revelou os atributos invisíveis, aqui no versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis. Então, aqui Paulo está falando duas coisas. Deus revelou as coisas invisíveis, né? As coisas invisíveis dele, Deus revelou. Mas Deus revelou também o quê? Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, Deus tem revelado. Tanto o seu poder, então Deus tem revelado o seu poder aos homens. Como Deus revela o seu poder? Na criação. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele criou tudo. Então aí ele revelou o seu poder. Poder de criar. Tudo foi criado por Deus. Ele revelou isso ao homem. O homem vê, né, a criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Então, Deus, ele revelou o seu poder. Ele revelou a sua divindade. Ele é divino, ele é todo poderoso. Ele é poder, ele é onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele revelou tudo isso aos homens através
da sua criação e através da sua palavra, do Evangelho. Então precisamos conhecer o nosso Deus. Ele revelou, mesmo que você não conheça a Bíblia, não conheça a palavra de Deus, mas a criação dele revela que ele é poderoso, que ele é onisciente, ele está em todos os lugares, ele cuida da sua criação. Então Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, não há nada que Deus não conheça, nem no céu, nem na terra, nem no mar, muito menos no nosso coração. Hebreus 4:13, vocês podem ler em casa. Então Deus também nos revela que ele é onipotente. Ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Ele está em todos os lugares também ao mesmo tempo. Então, no Salmo 139, do 23 e 24, você pode ver isso, né? Então, Deus também nos revela a sua divindade, ou melhor, ele nos revela que não existe outro Criador, não existe outro Deus fora dele, pois foi ele quem criou todas as coisas. Não existe Deus além do nosso Deus. Foi ele quem criou todas as coisas. E somente ele deve ser adorado. Êxodo 20, do 1 ao 7, Salmo 115, do 1 ao 9. Então, Deus é o Criador. Ele foi quem criou o homem, ele foi quem criou os animais, ele criou tudo. Por isso os homens não têm desculpas de não adorarem o Deus que criou todas as coisas. E se revelou claramente para os homens através da sua criação, através da sua palavra, através do Evangelho. No versículo 21 ele diz o seguinte: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceram. Preste atenção no que é que Paulo diz nesse verso. Paulo está dizendo que todo ser humano tem conhecimento de Deus através da sua criação. Não existe nenhum que não conheça. Você olha para o céu, você vê as nuvens, você vê a chuva, você vê o movimento, né, os relâmpagos, você vê que existe um Criador. Você olha para o mar, você vê os peixes, você vê as águas, você vê tudo. Você olha para a terra, são plantas de diversos tipos, né? Então o homem olha para si mesmo e vê como é maravilhoso o homem, não é? Essa criação. Tem um Criador e é este Criador que nós devemos adorar. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Então Deus tem colocado dentro do ser humano este conhecimento. E dentro do nosso espírito temos esta lei de Deus. Ele colocou isso dentro do homem, este conhecimento. Temos a certeza de que Deus criou tudo isto. Mas mesmo os seres humanos, tendo este conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Quer dizer, não honraram Deus, não louvaram Deus, não adoraram a Deus. E muitos têm blasfemado, né? Têm zombado, têm criticado, têm amaldiçoado, têm feito tudo de ruim. Nem lhe deram graças. Então as pessoas, além de não glorificarem a Deus, não honrarem a Deus, não reconhecerem que foi Deus, o Criador, quem criou. Eles têm o quê? Não dão graças. Deus, ele é quem faz a semente germinar, ele é que faz a semente crescer e produzir o alimento. Deus dá água, Deus dá tudo para que o homem viva.
o ar para respirar, Deus dá saúde, Deus faz tudo. Mas o homem não reconhece, não agradece a Deus. Então o homem é ingrato, né? Então ele não dá graças a Deus. Ou melhor, além de não reconhecerem a soberania de Deus para o adorarem, também são ingratos, não agradecem a Deus por tudo o que ele fez e faz e fará, né? Paulo nos diz mais, estas pessoas se tornaram nulas. Então aqui no verso, continuando aqui no verso 21, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desviaram e o seu coração insensato se obscureceu. Então essas pessoas se desviaram. Paulo diz assim, antes em seus discursos se desviaram e o seu coração insensato se obscureceu. Então aqui na minha tradução, aqui outra tradução diz que se tornaram nulas, essas pessoas se tornaram nulas, se tornaram inúteis, se desviaram de Deus, se desviaram do caminho do céu. Essas pessoas não querem saber de Deus. E por quê? Elas vivem, não é, nos seus próprios raciocínios. Ou melhor, se tornaram sem utilidade ou valor, pois vivem nos seus próprios raciocínios ou nos seus próprios conhecimentos humanos, sem crerem nos atributos invisíveis de Deus, do Pai Eterno, sem crerem no Pai Eterno, sem crerem em Jesus, sem crerem no Espírito Santo. Seja bem-vinda, Chaga. Então, essas pessoas não têm valor porque não querem Deus, o Pai Eterno. Mesmo eles sendo revelados, né, os atributos de Deus sendo revelados, o poder de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a santidade de Deus, eles não têm crido em Deus. Então estas pessoas não aceitam que existe um Deus que criou tudo aquilo que elas veem e até o que elas não veem e também a elas mesmas, porque nós somos criaturas de Deus. Então, obscurecendo-se-lhes o coração, insensatos, ou melhor, agindo contrário à palavra de Deus, obscurecendo, né, o seu coração, ou desviaram-se, ou desviando-se o seu coração insensato. Quer dizer, a pessoa deixou de crer em Deus, se desviou do caminho do céu, se desviou de Deus, obscureceu. O que é este obscurecer, não é? Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, ou melhor, agindo contrário à palavra de Deus, se desviando, né? O coração é nosso espírito. Então, o que acontece é o seguinte com essas pessoas. Deus, ao criar o homem, colocou no seu espírito conhecimento de todas estas coisas que Deus criou. Mas uma pessoa ímpia e perversa, guiada pelo maligno, que odeia a Deus, rejeita esta revelação de Deus e a evidência desta revelação, mesmo ela vendo tudo aquilo que Deus criou, Satanás engana estas pessoas, criando muitas mentiras. Ela diz que tudo foi criado através de uma explosão no espaço. Outra mentira de Satanás, né?
Então, Satanás, ele coloca na cabeça destas pessoas que não foi Deus quem criou o que nós vemos, não foi Deus quem criou nada nessa terra. Isto foi uma explosão, né, que aconteceu no céu, né, e tudo veio a existir. Então, Satanás tem colocado isto na cabeça destas pessoas, tem colocado isto na mente dessas pessoas, no raciocínio dessas pessoas, que a pessoa pode, né, outra mentira que eles têm colocado, que a pessoa pode definir o estado, né, o seu, definir a sua sexualidade. Você pode ser o que você quiser. Outra mentira destes iníquos e perversos, né, é que a pessoa não nasce com sexo definido, confundindo a mente ou alma, e a nossa mente é a nossa alma, da pessoa, né? Levando o espírito da pessoa, levando o espírito da pessoa ter dúvida, ficar confuso. Se Deus colocou no nosso coração que existe um Deus criador de tudo, aí vem esses malignos e dizem que não, nós nascemos assim, nós podemos definir o sexo que queremos, nós podemos escolher, nós podemos tudo. Então há esta confusão na alma, no espírito da pessoa, porque é no nosso espírito que nós cremos, que nós acreditamos. Então, se vem uma informação mentirosa, o espírito fica confuso. Por isso que Paulo diz assim, desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o coração é o espírito. Ele está dizendo que devido a essas mentiras, o coração insensato se obscureceu, quer dizer, ficou em dúvida, ficou confuso com essas mentiras que foi passadas para a humanidade. Então, a pessoa passou a ver só o lado racional, não olha para o que ele está vendo, o espiritual, não está vendo a ação de Deus, não está vendo o que Deus faz. Então, as pessoas foram acreditando nisso, o espírito foi ficando confuso, obscuro, sem entender, e passou a acreditar nessas mentiras do maligno, né, do diabo. Então, outra maneira destas pessoas malignas e perversas conseguirem obscurecer ou confundir a alma da pessoa, né, o espírito da pessoa, para crerem nas mentiras delas, é a doutrinação. Então, outra maneira delas inculcarem na cabeça das pessoas as suas mentiras, para que o espírito da pessoa fique obscurecido, fique confuso, sem entender direito, porque o nosso espírito é quem crê ou não em Deus, o que Deus fez. Então, é isso que essas pessoas fazem, estão doutrinando estas pessoas para que elas creem na mentira delas, tirando a verdade de Deus de dentro da pessoa. Então, através dos ensinos, filmes, séries, internet, né, televisões e muitas outras coisas, eles estão doutrinando as pessoas com estes ensinos, com essas mentiras que são contrárias à palavra de Deus. Estão tirando a verdade das pessoas, da palavra de Deus, do mundo. Estão colocando a mentira. E as pessoas estão confusas e deixando de acreditar na palavra de Deus. Eles estão vendo as coisas, mas não estão mais acreditando, mesmo vendo. Por isso, muitas destas pessoas creem nas mentiras do diabo e estão rejeitando a verdade de Deus, que está dentro de nós. Deus colocou dentro de nós a verdade dele. Mas Satanás, ele tem
usado muitos meios para que esta verdade seja tirada do nosso coração, para que a palavra de Deus não seja ensinada para as pessoas, para que elas entendam com mais clareza. Elas estão vendo a criação de Deus, elas estão vendo que tem um Criador, mas aí o diabo tem colocado na mente das pessoas, no coração, né, no espírito, que não, isso aí foi uma explosão, não, isso foi uma ameba, não, você veio do macaco. São muitos ensinos errados que vêm para a nossa mente, que é transmitido para o espírito, e o espírito tem crido nestas coisas e tem se tornado malignos, tem se tornado iníquos, tem se tornado perversos, injustos, tem deixado Deus, a verdade de Deus, pela mentira do diabo. Então, essas pessoas têm se tornado iníquas, né? Têm se tornado inimigas de Deus, têm odiado Jesus. Então, é também por isso que há uma luta grande de Satanás e os seres e os servos dele, e Jesus e a sua igreja. Então, Satanás e os servos dele têm lutado com Jesus e os servos e a igreja de Jesus, porque é uma guerra humana, uma guerra física, mas também uma guerra espiritual. Então, Satanás vem com a mentira, ele usa os dele para falar mentira, para enganar a humanidade, para que essas pessoas se tornem servos dele. Mas Jesus vem com a verdade, o povo de Deus, de Jesus, leva a verdade para o mundo, para que eles não fiquem nas mentiras do diabo. E é por isso que há esta guerra. Nós estamos nesta guerra espiritual, mas também numa guerra física, porque é uma guerra de poder, é uma guerra de força. Estão tentando impedir o povo de Deus, a igreja de Jesus, de levar a mensagem de Cristo para estas pessoas que não conhecem, que não entendem, que estão confusas, que o espírito delas estão indo para esse lado da mentira, estão acreditando na mentira do diabo, e Satanás está fazendo tudo para que a igreja de Jesus se cale, não fale a verdade, não ensine a verdade, para que essas pessoas não entendam a palavra de Deus e não creiam em Jesus e não sejam salvas, porque o objetivo de Satanás é levar essas pessoas que elas permaneçam na condenação eterna. Nós vimos no estudo passado que Jesus veio ao mundo para salvar, não para condenar ninguém. Por quê? Todos receberam essa condenação no Éden. Mas Jesus, Deus, ele deu o Filho dele para salvar, para tirar todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que querem Jesus, para aqueles que obedecem a Jesus, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, para que saiam desta condenação. Satanás, ele tem feito tudo para que as pessoas não ouçam a palavra de Deus, para não entenderem a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, para que saiam da condenação eterna, para que saiam do domínio do diabo e para que venha para a luz, venha para Jesus e seja livre do lago de fogo. Se Satanás puder impedir os filhos de Deus pregarem o Evangelho, estas pessoas não serão libertas das mãos dele e não vêm para Jesus para serem salvas e darem o louvor e a adoração ao seu verdadeiro Criador. Então, Satanás é uma guerra, meus irmãos, que nós estamos vivendo. Esta guerra é espiritual e física. Agora estão prendendo os pastores, os cristãos, estão matando. Por quê? Porque não querem que a gente fale. E se nós nos amedrontarmos, se nós não formos às ruas, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Nós não devemos nos envergonhar de pregar a palavra.
Nós não devemos nos intimidar de falar de Cristo. Nós não devemos ter medo. Nós devemos falar, porque muitas pessoas estão morrendo e indo para o inferno porque não estão ouvindo a palavra de Deus. E Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então temos que ir. O diabo ele faz tudo para a gente não ir, para a gente não pregar, para as pessoas não serem salvas. Por isso, é tempo da verdadeira igreja sair às ruas para pregar o evangelho de Jesus, o evangelho que liberta a pessoa do cativeiro, das mãos do diabo. E o versículo 22 diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então estas pessoas, eles mudaram a verdade de Cristo pela mentira. Os seus espíritos obscurecidos, quer dizer, confusos, eles estão aceitando a mentira do maligno. E está sendo mudado a mente dessas pessoas, pois antes elas criam, né, que existe um Deus, Criador de todas as coisas, agora está sendo mudado. Eles criam que pessoa tinha o sexo com que nasce, era o sexo que Deus tinha feito. Agora não, isso está sendo mudado. Quer dizer, Satanás está inculcando esta mentira na cabeça das pessoas. E as pessoas estão acreditando. E a igreja, a igreja de Jesus, o povo de Deus está sendo impedido de falar a verdade, porque eles querem cada dia mais confundir a mente da pessoa para que ela acredite nas mentiras dele. E nós, como filhos de Deus, devemos fazer a vontade de Deus. Por isso ele diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então estas pessoas que estão acreditando nesses ensinamentos humanos, estão no raciocínio, no conhecimento humano. Estas pessoas estão dizendo que são sábias, que são inteligentes. Mas aqui Paulo está dizendo que se tornaram loucas. Por que se tornaram loucas? Por que Paulo diz que estas pessoas se tornaram loucas? Por quê? Porque elas estão aceitando a mentira do diabo. O que o diabo tem ensinado através desses servos dele. E elas se acham sábias, acham que estão com a verdade e estão se tornando loucas. Por quê? Porque estão se perdendo, estão indo para o lago de fogo sem perceberem. Em Provérbios 9:10, Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, que é Jesus, né? O conhecimento do santo é a prudência. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas Satanás tem inculcado na mente destas pessoas, servos dele, né? E ele quer fazer isso em toda a humanidade. Então, ele tem inculcado na mente destas pessoas malignas, essas pessoas perversas, injustas, que elas são sábias quando elas se rebelam contra a palavra de Deus, contra a igreja de Jesus e contra toda a criação de Deus. E tentam mudá-la, né? Então estão tentando mudar o quê? A palavra de Deus, a mente das pessoas. Então Salomão também diz que o conhecimento do santo é prudência. Então o santo é Jesus. Salomão que está falando de Jesus. O santo que Salomão está falando é o próprio Jesus. Então o conhecimento do santo, né, é prudência. Então ele diz, o conhecimento do santo é prudência. Então quem conhece Jesus, conhecimento que a pessoa tem, né, o conhecimento que devemos ter é o conhecimento de Jesus, pois este conhecimento nos traz prudência.
nos livra do perigo em que toda a humanidade está correndo, o perigo de ir para o lago de fogo. Isto é sério, meus irmãos. Devemos prestar atenção. Somente quando a pessoa teme a Deus, ao Deus Pai, e conhece o Deus Filho, e se deixa convencer pelo Deus Espírito, e vai até o Santo, até Jesus, e o recebe como Salvador de sua vida, é que esta pessoa está sendo sábia e tendo o verdadeiro conhecimento e se livrando do fogo eterno ou perdição eterna. Que no versículo 22 de Romanos 1, Paulo ainda diz que estas pessoas que acham que são sábias, pois têm o conhecimento humano, Paulo diz que se tornaram loucas. Elas se tornaram loucas por quê? Por rejeitarem a revelação de Deus e aceitaram o conhecimento humano que veio do diabo. E se tornaram loucas porque, crendo nestas mentiras do diabo, estas pessoas não são salvas por Jesus e irão para o lago de fogo. Então devemos ter muito cuidado. Em João 3, do 19 ao 20, Jesus diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou melhor, os homens que creem que os seus conhecimentos humanos servem para a sua salvação e fazem tudo aquilo que a sua carne, o seu desejo carnal, seu desejo sexual quer. Então, eles não vêm para Jesus, não vêm para a luz, que é Jesus, pois eles não querem abandonar os seus pecados, se tornando assim já julgados pela palavra de Deus, que diz: e em nenhum outro há salvação, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É somente Jesus quem salva a pessoa. Então, devemos prestar atenção. O versículo 23 diz assim: e mudaram a glória de Deus e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Esse versículo aqui há uma grande revelação. O que é que Paulo está revelando aqui? Paulo diz que estas pessoas ímpias e perversas e injustas, né? Por não acreditarem por não crerem na revelação de que Deus, o Pai, criou todas as coisas, e por crerem em conhecimentos humanos que vêm da mente do diabo, rejeitando assim a revelação da própria existência de Deus, estas pessoas mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Essas pessoas, elas estão mudando, né? Essas pessoas estão mudando, estão se tornando Deus. Estas pessoas mudaram a glória de Deus mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens. Quer dizer, Deus, nós somos a imagem de Deus, a imagem e semelhança. Então ele está dizendo o quê? Que os homens estão mudando essa imagem e fazendo imagem deles mesmos. Deles não, dele. Aqui está falando de um homem só. Então, que homem, que imagem é essa?
Então, essa imagem representa a imagem da besta. Então, o que é que ele diz mais aqui, não é? O versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, estes ímpios e perversos mudaram a glória de Deus, ou melhor, trocaram a grandeza de Deus, a honra que era somente para o Deus Criador. Estas pessoas trocaram em semelhança da imagem de homem, ou melhor, na imagem da besta. Apocalipse 13, do 11 ao 15. No governo do anticristo, ele vai fazer uma imagem, o falso profeta vai fazer uma imagem, ou levar a inteligência artificial, criar uma imagem do homem, da iniquidade, do anticristo, para que essa imagem seja adorada. Então, estão fazendo a imagem de homens e levando o povo a adorar. Deus fez o homem à imagem dele. Mas aqui, o anticristo vai levar a inteligência artificial, fazer uma imagem dele, para ele ser adorado. Então, estão trocando. Deus fez o homem para adorar ele, Deus. Agora, a inteligência, o anticristo vai fazer com essa inteligência artificial uma imagem dele mesmo, para que os homens adorem ele, né? Então é a mudança. Então Paulo está falando da imagem da besta, que a inteligência artificial irá criar para que o mundo, né, todo mundo adore a ele, adore a sua imagem, adore ele. E ele, quem é que está por trás do anticristo? É o próprio Satanás. Então, o próprio Satanás é quem vai estar nessa imagem. Então, o mundo adore como se fosse o próprio Criador do mundo. Então, essa imagem que vai ser feita do anticristo, ela vai ser adorada como se ele, o anticristo, fosse quem criou, como se fosse ele quem criou o mundo, levando assim os homens a desonrarem o seu Criador e honrarem a criatura, que é o diabo em forma de homem. Paulo diz mais ainda que estes iníquos adoram aves. Então, estas pessoas iníquas, malignas, injustas, elas vão fazer com que as pessoas adorem a sua imagem. Também essas pessoas, elas adoram aves. Que aves? Qual é a religião ou organismo, né, que adora aves? Que tipo de aves? Adoram a coruja, adoram o pelicano. O pelicano é a representação desses religiosos. Que religião é essa? Eles adoram aves. Aqui diz, né? Eles adoram, né, as aves, que no versículo 23, de aves, adoram de aves, de quadrúpedes. Que quadrúpedes é esse? Que animal quadrúpedes é que essas pessoas adoram? O bode. Eles adoram o bode. E adoram o que mais? E adoram os quadrúpedes e os répteis. Qual é o réptil que essas pessoas adoram? A cobra, a serpente, Satanás. Então, eles também adoram a serpente, que é a serpente que enganou Eva, que enganou Adão, lá no Éden, né? E fez com que a humanidade caísse no pecado. Versículo 24 diz assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Então, porque essas pessoas odeiam Deus, estão mudando a palavra de Deus, a verdade e mentira, estão fazendo tudo isto, então Deus permitiu que eles desonrassem os seus corpos. Mas como essa desonra dos seus corpos? Então, Paulo diz que foi por isso
que Deus entregou estas pessoas à imundície. Então isso é imundície para Deus, pela concupiscência do seu próprio coração. Quer dizer, o coração creu na mentira dessas pessoas. O espírito dessas pessoas estão crendo, assim como Eva creu na palavra de Satanás e deixou o Deus verdadeiro pelo Satanás. É assim que está fazendo agora. As pessoas estão crendo. O coração é o nosso espírito. Então as pessoas estão crendo nas mentiras de Satanás, estão abandonando Deus. E por isso Deus entregou essas pessoas à imundície, pela concupiscência dos próprios corações, ou melhor, pela corrupção dos seus espíritos, por acreditarem nas mentiras do diabo e odiarem a verdade, que é Jesus, que é o próprio Deus. Então o próprio Deus, que é Jesus, o Deus Filho, né? Eles odeiam a Jesus, eles odeiam o Pai, eles odeiam o Espírito, que se manifestou ao mundo em forma de homem para salvar o mundo. É que Lucas 1:35, João 1, do 1 ao 5, João 1, do 1 ao 5 e versículo 10 e 14. Então, o Salvador que Deus deu ao mundo, para que o mundo fosse salvo através dele. Como estes iníquos, estes perversos não querem a salvação, então Deus permitiu que eles desonrem os seus próprios corpos entre si. Como essa desonra, versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eterno, que é bendito e eterno. Então essas pessoas, eles deixaram a verdade pela mentira. Então eles deixaram o Criador, né? Pela criatura. Então eles desonraram a Deus. Por isso Deus entregou eles, deixou eles, está permitindo que eles desonrem os seus próprios corpos, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, ou melhor, eles dizem que foi o Deus Pai quem fez as coisas como eles imaginam, né? Não como está na palavra de Deus, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então estão deixando de adorar a Deus para adorar ídolos, para adorar estátuas, vão adorar no futuro a imagem da besta. Então eles adoram aves, coruja, pelicanos, urubu e outras coisas mais. Eles estão adorando os quadrúpedes, o bode, né? Estão adorando a serpente. Estes são os deuses que essas pessoas adoram, a mãe terra, né? Então eles trocaram, e Deus permite que eles se desonrem em si mesmos. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então versículo 26 diz assim: por causa disso os entregou Deus a paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outra contrário à natureza. Então as mulheres hoje não querem mais ter um marido, não querem se casar. O natural é a mulher casar com o homem, e o homem casar com a mulher e formarem uma família. Isso é o natural, isso foi o que Deus fez. Mas o diabo tem dito que isso não é certo, isso é mentira. E essas pessoas têm crido na mentira de Satanás, têm mudado. Então, por isso, Deus está permitindo que elas desonrem-se o seu próprio corpo. Então, o que Paulo está falando no verso 26 é que, embora estas pessoas estejam vendo como Deus criou tudo e a todos, e se revelou, não é, na criação, até a maneira
dos animais se relacionarem sexualmente, estas pessoas têm mudado a maneira de se relacionarem intimamente. Então, se olha para a criatura, para a natureza, você vai ver os animais lá nunca mudaram a sua maneira de se relacionar, né, com a sua fêmea. O macho sempre é com a fêmea, não existe a mudança, né, de parceiros. Então, mas os homens, vendo isso, eles não aceitam, eles não acreditam, porque Satanás tem colocado o contrário na cabeça deles. Então, Deus fez o homem para se casar com uma mulher e juntos formarem uma família. Assim como na natureza, os animais se unem o macho com a fêmea da mesma espécie para que a sua espécie não desapareça da criação e da terra. Mas os seres humanos, que são a imagem e semelhança de Deus, preferem ouvir as mentiras do diabo e estão deixando de se relacionarem sexualmente como Deus fez, para se relacionarem com pessoas do mesmo sexo, fazendo assim desaparecer a humanidade da face da terra. Porque se um homem fica com um homem, a mulher fica com a mulher, logo não vai haver mais seres humanos. Então, no versículo 27, Paulo diz que os homens também deixaram o relacionamento íntimo com a mulher para se relacionarem sexualmente com outro homem, né? Cometendo iniquidade e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Estas pessoas receberão de Deus a merecida punição por terem rejeitado o Salvador Jesus e também a revelação clara de Deus em sua criação e o Evangelho. Então, elas rejeitaram Jesus, rejeitaram Deus, rejeitaram tudo aquilo que é revelado na criação, não querem saber. Então, tudo que existe teve um Criador, foi Deus quem criou, mas as pessoas não acreditam. Então, os animais se relacionam com a fêmea da sua espécie, não com animais do mesmo sexo. Jesus está vindo buscar a sua igreja, mas antes ele está purificando esta igreja. Jesus está tirando todos os pecados da vida do seu povo. Jesus está separando a verdadeira igreja da falsa igreja. Jesus está separando o joio do trigo. O joio não produz fruto para a vida. O fruto que o joio produz é para a morte. O fruto que o trigo produz é para a vida, pois é o fruto do Espírito Santo. Jesus está separando os bodes das ovelhas. Jesus está vindo buscar sua igreja, meus irmãos. Os bodes só atrapalham as ovelhas. Quando Jesus terminar de fazer esta separação, então ele virá levar suas ovelhas para o seu aprisco, o trigo para o seu celeiro e a sua noiva para o seu casamento na casa do seu pai. João 14, do 1 ao 3. Agora eu pergunto para você, você já tem Jesus? Você já está servindo a Jesus? Você está fazendo a vontade de Jesus? Se você ouviu esse estudo e entendeu, e você quer Jesus como seu Salvador, então ore comigo, se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados, creia na verdade que é Jesus, convide Ele para entrar no seu coração, ore comigo. E você, meu irmão, permaneça firme, sem medo, sem vergonha de falar de Jesus, sem ter medo de pregar a palavra, e vamos pregar a palavra, vamos orar, jejuar, nos arrependermos e ficarmos esperando o nosso Senhor. Senhor nosso Deus, eu estou aqui lhe recebendo como meu Salvador, porque eu ouvi esse estudo e eu entendi, e eu quero o Senhor na minha vida. Perdoe os meus pecados e me ajude a fazer a sua vontade. Entre no meu coração, pois eu lhe recebo. Obrigado por tudo. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente que Jesus
é o seu Salvador e você creu e recebeu Ele, então você é salvo. E vá para uma igreja evangélica que serve a Cristo de verdade e permaneça firme. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Mande esse vídeo, essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, compartilhe, vá lá no YouTube, se inscreva no meu canal Estudos com Maria Antônia e também compartilhe. E até o próximo estudo, até terça-feira.